Olá, meu nome é Thales Viana Coutinho, eu sou psicólogo, mestre e doutorando em Medicina Molecular pela Universidade Federal de Minas Gerais. E eu vou logo adiantando para vocês que o meu apelo é que esse vídeo chegue nos profissionais da mídia em geral. Porque a contribuição que eu quero dar aqui, da ciência psicológica para ajudar a gente a achatar a curva de casos devido ao Covid-19, precisa chegar justamente naqueles indivíduos que vão ter poder para escrever matérias relacionadas a isso, para inverter um pouco o teor ou o foco das matérias devido aos novos casos de coronavírus. Há algum tempo eu já venho batendo na tecla de que a psicologia ela não é uma ciência óbvia. Muitas vezes os resultados são contraintuitivos. Então aquilo que a gente acredita que é a maneira como nós funcionamos nem sempre vinga. No popular, as pessoas têm a ideia intuitiva de achar que quando vão noticiar alguma coisa negativa, apelar para os números faz com que as pessoas se engajem mais naquela causa. Por exemplo, se eu noticio agora que são aproximadamente 700 casos de morte devido ao coronavírus aqui no Brasil, eu estou tentando, dessa maneira, fazer com que as pessoas se conscientizem de que o coronavírus é um problema sério. Se amanhã esses casos aumentam mais 100, então eu vou à mídia, eu vou no jornal, eu vou na televisão, eu vou em meios que consigam fazer com que aquela informação chegue às pessoas e falo, mais 100 casos de morte devido ao coronavírus aqui no Brasil. Então eu estou também esperando que as pessoas vão realmente internalizar aquilo e entender aquilo como uma coisa realmente grave. O problema é que, infelizmente, o raciocínio humano não segue essa linha de raciocínio, essa lógica. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada declínio da compaixão. O que é o declínio da compaixão? Quanto maior o número de vítimas de uma catástrofe, morreram 700 pessoas devido ao Covid, morreram 300 pessoas num acidente aéreo, morreram 1000 pessoas num atentado terrorista. Enfim, quanto maior o número de pessoas vítima daquele incidente de qualquer natureza, menor é o engajamento social daqueles que estão acompanhando aquela notícia. Menor é o comportamento deles no sentido de tentar amenizar o sofrimento daqueles indivíduos. Menor é a compaixão deles por aquelas pessoas. Isso, novamente, pode parecer estranho, pode parecer desconcertante, mas a lógica é que a gente tende a valorizar, a gente tende a se engajar, a gente tende a compreender a severidade ou a seriedade de um atentado, de uma pandemia, de um acidente, quando aquele acidente ou aquele evento tem uma cara. Tá? Então, quando você coloca os casos reais, específicos de pessoas que estão passando por aquela situação, tá? Isso faz com que o engajamento dos indivíduos seja maior. O que eu quero dizer com isso? A partir de agora, quando nós estamos realmente nos aproximando do pico da pandemia, principalmente aqui no Brasil, nós precisamos criar uma campanha que as pessoas fiquem realmente em isolamento social, fiquem em casa, que as pessoas entendam a seriedade daquilo ali. Os números, nesse momento, ainda que eles possam ter a sua importância estatística para política pública e coisas desse tipo, em termos de conscientização, eles não vão ajudar, certo? Então, procure, você que tem o poder da caneta, o poder da persuasão social, tá? Procure focar nos indivíduos que estão de fato passando por aquilo ali. Casos específicos. Coloque, uma determinada pessoa com uma determinada idade contraiu a doença e está passando por isso no hospital. Coloque, personalize o problema do Covid-19. Tá? Quando você tornar esse problema personalizado, quando você der uma cara para o vírus, tá? Quando você mostrar o impacto emocional, como vários vídeos na internet tem, eu ainda não vi nenhum brasileiro sobre isso, mas tem vídeos chineses sobre isso, tem vídeos norte-americanos sobre isso, né?
de pessoas no hospital com a dificuldade de respirar, tá? De pessoas na cama que não conseguem receber, por exemplo, o filho, tá? Mães que estão na cama devido ao Covid-19 não conseguem receber o filho porque ela é potencialmente um risco para ele, tá? Então o filho tenta se aproximar, ela chora e manda ele embora. Então quando você mostra o drama real de pessoas reais passando por essa situação, aí então você convence as pessoas. E quando você então conseguir convencer as pessoas de que se trata de uma condição grave, mas que é possível resolver, tanto que alguns países estão conseguindo resolver, você mantém elas em casa. Mantendo elas em casa, você achata a curva das infecções devido ao Covid-19. Então, basicamente, a gente está passando por um período justamente graças a campanhas até que estão sendo feitas de valorização das ciências em geral. Então, essa é a contribuição da ciência psicológica para achatar a curva do Covid-19. Parar de focar tanto em números e mostrar casos específicos da doença, as consequências específicas da doença, porque é isso que atrai a emoção do público. Quando você atrai a emoção do público, você conquista engajamento deles. No caso, o engajamento é fique em casa. Aqui na descrição desse vídeo eu estou colocando uma série de trabalhos acadêmicos. Quem quiser não precisa confiar em mim, não precisa acreditar no que eu estou falando. Dos princípios da ciência é que você tem que demonstrar aquilo que você está dizendo. Então você pode exercer o seu ceticismo e acessar os trabalhos que vão estar aqui na descrição desse vídeo e conferir por conta própria esse efeito da diminuição da compaixão quando você mostra números muito grandes. Novamente, o objetivo desse vídeo é que chegue a pessoas que escrevem para portais de notícia na internet, jornais físicos, televisão, pessoas que consigam modificar um pouco a maneira de retratar a epidemia, a pandemia do Covid-19, para fazendo essa modificação, diminuir a incidência dos casos. Ok? Então, esse é um vídeo de demonstração que a psicologia também é uma ciência fundamental, uma ciência essencial para lidar com esse período de pandemia do Covid-19. Então era isso, muito obrigado e fiquem em casa.